E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, galerinha, vamos conversar. Hoje a gente vai bater um papo sobre esse segundo dia do Enem de 2023. Bem, eu sei que muita gente deve ter ficado apreensivo. Algumas pessoas podem ter achado fácil, outras pessoas podem ter achado difícil, mas eu tenho certeza que a maioria ficou meio apreensivo com essa prova, beleza? Principalmente, acredito, né, que seja muito em relação a matemática e biologia, tá, galera? Por incrível que pareça, entendeu? Né? Geralmente a gente tem física, química e matemática como mais difíceis, biologia um pouco menos difícil. Vamos lá, porque, né, em tese, é uma matéria mais fácil de você conseguir estudar, né, decorar, seja o que for, né? Enfim, o restante pode envolver muito cálculo, então em geral, o pessoal acaba tendo mais dificuldade. Enfim, é natural também, tá? Beleza, galera. Bem, vamos falar dessa prova. Falando basicamente, rapidamente de outras matérias, física, química e matemática, o que eu tenho aí de feedback de outros professores, e galera, quando eu falo outros professores, são professores gabaritados, professores que estão aí no vestibular há muito tempo, professores até famosos desses cursinhos que vocês costumam ver aí, tá? Bem, o feedback que eu tenho é o seguinte, física e química não estava difícil, tá? O feedback que eu tenho é esse, tá? Que física e química estava tranquilo, estava fácil de se resolver, não tinha muitos complicadores. É claro, galera, quando ele fala, os professores falam isso é de uma maneira geral. Pode ter uma, duas questões difíceis, poxa, beleza, né? Toda a prova ela tem que ter questões fáceis, médias e difíceis, entendeu? É o natural que a gente espera de uma prova de vestibular, ainda mais o Enem que tem 15 questões basicamente aí de cada matéria, né? Matemática tem mais, tá? Mas de qualquer forma, enfim, a gente tem basicamente, né, isso que esperar. Matemática basicamente aí disseram que foi uma prova muito bem elaborada, tá? Uma prova estava muito boa, né? E, bem, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é, para quem estudou, provavelmente conseguiu resolver legal. Para quem não estudou direito, ou enfim, deu branco na hora, que também acontece e tudo mais, né? Mas para quem não assimilou direito o conteúdo, poxa, talvez tenha tido alguma dificuldade. E isso faz com que a prova seja boa, tá, pessoal? Né? A prova boa não é aquela que todo mundo acerta. A prova boa não é aquela que é fácil. Isso não é prova boa, beleza? Porque o processo de seleção ele acaba indo muito lá em cima, entendeu? E o processo de seleção do Enem, ano após ano, está indo cada vez lá em cima. Eu já tenho mencionado aqui no canal algumas vezes falando isso. Falei, galera, olha só, o que a gente tem basicamente aí de Enem é a nota muito alta, principalmente a gente tem um parâmetro de medicina, né? Tá cada vez mais alto. Cara, daqui a pouco vai ser o quê? Quem gabaritou? Quem não gabaritou? Daqui a pouco vai ser o quê? Poxa, vai ser por idade? Entendeu? Olha só, cara. É claro que dificilmente vai chegar a um nível desse, mas assim, eu só estou colocando aí que, poxa, daqui a pouco você precisa gabaritar a prova para passar em medicina. Eu acho que não é isso que precisa, entendeu? Precisa de uma prova melhor elaborada, uma prova mais conteudista. Não tem jeito, não tem muito para onde fugir, né? Beleza? Principalmente agora que a gente tem aí um ensino online muito bem, né, difundido aí na população, muitos cursos com preço bem acessível para você conseguir ter acesso à informação, né? Enfim, há de certa forma uma democratização do ensino, entendeu? E isso faz com que o cacife, né, tenha que ser elevado, entendeu? E a gente tem visto isso. Cada vez mais pessoas têm acesso, cada vez mais as notas têm aumentado por isso, né? Porque a concorrência vai ficando cada vez mais ferrenha. Beleza? E, poxa, o que a gente pode dizer? Ora, o ideal seria que a prova ela fosse se tornando um pouco mais difícil, sim. Ou que trouxesse um pouco de mais conteúdo, menos interpretação de texto ou informação. Não que você não precisasse da interpretação de texto, de uma informação prévia, né, num gráfico, tabela, figura. Isso é relevante, sim. Mas acerta aquele que tem domínio sobre o conteúdo.
entendeu? Então, eu acho que era algo de se esperar. E isso se refletiu muito bem nessa prova de biologia. O que aconteceu nessa prova de biologia foi que, cara, a prova estava muito conteudista. Isso é bom, isso é ruim? Vou dizer minha opinião, tá? E é claro, eu estou falando minha opinião de professor, entendeu? Você pode ter uma opinião diferente, tudo bem, né? Não estou aqui querendo dizer que a minha opinião que é certa. Opinião, cada um tem a sua, correto? Beleza? O que eu acho era algo de se esperar e é algo, para mim, eu acho positivo, entendeu? Você pega a prova, as questões de biologia, muitos temas variados. Antes caía muito o quê? Pô, o básico, ecologia caiu um monte de questão, né? Pô, não sei se foi o Enem passado, o Enem retrasado, caiu um monte de questão de planta, entendeu? Claro, relacionando temas diferentes, mas tudo relacionado à planta. Então, cara, quando a gente pega e tem temas principais que, poxa, acabam tendo aí 3, talvez 4 questões, isso eu não considero uma prova boa, entendeu? Por que eu não considero uma prova boa? Porque, poxa, se o aluno, imagina que ele estudou o restante todo, mas não parou para pensar nesse determinado assunto, ele se ferrou, perdeu várias questões, entendeu? O ideal seria o quê? A questão, as questões do Enem abordarem cada vez mais temas variados dentro daquela disciplina. E isso aconteceu de maneira perfeita, ao meu ver, nessa prova, entendeu? Então, por isso, eu vou dizer para você, eu achei a prova muito boa mesmo. Claro, a gente tem questões aí que levam uma certa polêmica, sim. Questões que são difíceis, sim, né? Questões que, se você tem o conteúdo, você acerta com facilidade. Tem algumas questões que, por interpretação ou eliminação de outras respostas, você consegue achar o gabarito. Entendeu? Isso tem. Mas, de forma geral, bem, a prova ela estava média. Eu acho que de média para difícil. Eu posso até dizer isso, tá? Beleza? Mas foi uma prova que eu achei que foi mais elaborada. Melhor elaborada, melhor dizendo, né? Porque ela foi um pouco menos textão, um pouquinho mais direto ao ponto, um pouquinho mais do, pô, esse aluno sabe ou não sabe, entendeu? E trazendo aí também questões do dia a dia. Não era aquele conhecimento super específico que, pô, a gente fala conhecimento agulha, né? Aquele negócio tem que saber, parece que tem que fazer PhD para saber responder. Não, entendeu? Claro, tinha questões difíceis, que o texto servia como parâmetro, tá? Questões até polêmicas e tudo mais, mas a gente tinha aí, numa maneira geral, as questões muito boas, muito bem elaboradas, entendeu? Questões aí conteudistas e, galera, se você criticar ou não, isso não importa, na verdade. Você pode dizer sua opinião, cara, eu até gosto que você coloque sua opinião aí, eu acho legal, entendeu? Pô, saber opiniões diferentes. Mas, cara, é uma tendência. É uma tendência e vai ficar cada vez mais assim. Se você não for passar no SISU, e olha, galera, eu vou fazer vídeos aqui no canal, falando de SISU, falando de ProUni, falando de FIES, falando de tudo, né? Então tem que ficar ligado aqui, beleza? Mas de qualquer forma, o ideal é que, se você, por um acaso, não passar, que você comece a estudar de fato todas as áreas dentro daquela disciplina, entendeu? Porque talvez isso seja uma nova tendência que vá permanecer daqui para frente. E isso vai ser importante, né? Vai pegar de uma maneira geral, né, o que o aluno estudou dentro daquela disciplina, entendeu? E não se, o aluno que vai bem é aquele que estudou mais isso, né, não estudou bem isso, entendeu? Eu acho que o ideal é pegar de uma maneira geral, entendeu? E é claro, pô, tu estudou 70%, os 30% você vai errar, entendeu? Né? É isso, faz parte, entendeu? Mas, enfim, essa é a minha opinião. De maneira geral, só concluindo, prova boa, prova abrangendo vários temas dentro da biologia. Acho, sim, que a biologia vai ser um fator importante, né, relacionado a esse segundo dia. Costuma aí, os outros dias, ser o quê? Mais física, química e, claro, sempre matemática, né? Mas a biologia costuma ficar lá por último no segundo dia. Eu acho que não. Dessa vez eu acho que vai ser o segundo nível de importância, porque não estava uma prova fácil, e o que eu tenho de feedback aqui, física e química estavam mais fáceis, bem mais fáceis. Então, acho que o ideal vai ser matemática, tendo uma importância muito grande, depois de biologia, sacou?
Então, enfim, é isso. É um parâmetro, é uma tendência e não tem jeito. Tem que estudar todos os temas. Para com isso de pegar só aqueles 5 temas mais importantes que sempre caem. Isso daí é um efeito de emergência, né? Ou um efeito para você revisar, entendeu? Mas você tem que saber a biologia como um todo. Beleza, galera? Show de bola? Então, olha, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Vou postar vídeos aí sobre gabarito das questões e eu acho que a gente vai, né, ter um ano aí abençoado em 2024. Beleza? Se Deus quiser, né? Vamos lá, galera. Vem comigo. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.